Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, MentorX Cash. Mais um episódio, vamos estar gravando hoje aqui, entregando para vocês conteúdo relevante, de muita qualidade. Não tenho dúvida nenhuma que hoje vários insights vão surgir aqui. Muita experiência, muita vivência, que com certeza vocês vão aproveitar aí nas situações que vocês estão tendo aí no dia a dia de vocês. O nosso convidado realmente, para a gente é uma honra e um prazer tê-lo aqui. Vamos tratar de vários temas importantes, vamos tentar até, de certa forma, aqui condensar, né, Bruno? Porque é tanta coisa bacana. O nosso poder de síntese para condensar. Tanta coisa bacana para perguntar, para dividir com todos vocês, mas assim, diante de tudo isso que eu estou falando para vocês, eu também preciso pedir, enfim, para que vocês se inscrevam no nosso canal. É importante a gente ter esse número de inscrição cada vez aumentando. Vocês compartilhem os conteúdos lá do nosso canal. A gente está indo por, se não me engano, 53º episódio. Então, tem muito conteúdo relevante lá. Então, para que vocês nos ajudem, até para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante, a gente precisa que essa movimentação no canal exista. Então, se inscrevam no canal, curtam os vídeos, compartilhem com os amigos, falem do nosso projeto, porque isso é muito importante para a gente divulgar essa mensagem, ajudar outras pessoas, inspirar outras pessoas. Então, esse é o nosso propósito. A gente precisa que vocês deem essa contribuição aí para a gente, dado que a gente está passando tanto conteúdo bacana, tanta coisa bacana para vocês, nos ajudem para a gente poder ajudar, inclusive, outras pessoas. Dito isso, Brunão, quem é essa fera que nós vamos estar trazendo hoje aqui? Vamos lá, turma, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos falar hoje com o Fernando Moreira. O Fernando é um cara que já estava na nossa lista, na nossa wish list de pessoas a serem convidadas quando a gente lançou o canal, um ano e pouco atrás, finalmente a agenda bateu. Deixa eu contar um pouquinho para vocês aqui o background do Fernando, vocês vão entender por que a gente escolheu esse assunto para falar com esse cara. Fernando é um executivo global que tem mais de 30 anos de experiência à frente de grandes empresas multinacionais no Brasil, Estados Unidos, Canadá, China, Ásia de maneira geral, América Latina. Ao longo dessa trajetória como CEO ou COO em organizações como o Scotiabank, o HSBC, o Cigna, o Ping Yang Direct, ele liderou muitas mudanças culturais, transformações digitais, criou modelos de negócios inovadores que já impulsionaram o crescimento exponencial e aumentaram significativamente a eficiência operacional de muitas dessas empresas. Hoje o Fernando atua como cofundador de startup, investidor anjo, conselheiro, mentor de executivos e palestrante. E os temas que ele fala, coisas como, por exemplo, IA, disrupção, design de modelos de negócio, estratégia, governança e liderança. Então, baseado em todo esse background do Fernando, em culturas diferentes, países diferentes, indústrias diferentes, o que a gente vai tentar explorar um pouquinho aqui e abusar do conhecimento e experiência do Fernando são coisas que a gente acaba ouvindo de uma série de pessoas que quando se deparam com alguém com o background do Fernando. Que assim, já viu tanta coisa, já viu tanta indústria, não é possível, tem que ter uma receita. Me dá uma receita de bolo aí, Fernando. Como é que negócios, às vezes, que nem tem um produto ou um serviço tão bom, prosperam? Como é que uma empresa se torna resiliente? Como é que um negócio vira algo de sucesso? E no bate-papo com o Fernando falou pra gente de uma tríade. Uhum. Essa tríade que a gente vai explorar aqui ao longo do nosso papo, que é tecnologia, método e pessoas. Então vamos explorar um pouquinho o teu conhecimento, o teu background, Fernando, e um pouquinho da tríade. Conta um pouquinho pra gente. E primeiro, assim, deixa eu além de te agradecer no primeiro momento pelo teu tempo, tô mentindo ou não? Quando a galera te encontra, o nego pergunta, Fernandão, me dá uma receita. Fala aí, o que funciona nesse tempo todo que você já viu aí? E aí você acabou voltando na tríade por conta dessa montoeira de perguntas que você deve estar recebendo ao longo do tempo? Com certeza. Bom, primeiramente... Muito obrigado pela tua presença, cara. Realmente uma honra e um prazer. Obrigado. Obrigado. Então, PG, Bruno, primeiro, assim, uma honra super grande estar aqui no MentorX. Eu diria assim, né, responder essa pergunta, não é que me perguntam diretamente qual é a receita, a gente acaba chegando e falando o que te ajudou a fazer isso acontecer. Eu sempre falo, põe o centro de tudo nas pessoas, por isso pessoas. Faça o uso inteligente de tecnologia, por isso tecnologia. E por último, você tem que ter uma metodologia de trabalho. Na hora que você engaja pessoas, tem um propósito para o seu negócio e usa a tecnologia para entregar propostas de valores diferenciadas e que sejam melhor do que a concorrência, com um método de gestão que é super afinado, que ajuda todo mundo a executar o que eu chamo a estratégia ou o plano de jogo, você normalmente ganha. Então, na minha vida foi sempre assim, pessoas, que tecnologia eu tenho que usar inteligentemente e que metodologia eu vou trabalhar. Então, é isso aí.
Tá. Vamos conceitualizar, então. Vamos por partes. Vamos lá, Jack. Então vamos lá. Tecnologia primeiro, Fernando. Lógico que a gente está falando de tecnologia, entre outras coisas, de aspectos super modernos da tecnologia, como, por exemplo, a IA generativa. Todo mundo tem falado a respeito disso e tal. Mas quando você, nessa tríade, você fala de tecnologia, a gente não está falando necessariamente dessas coisas avant-garde. A gente está falando de uma maneira mais abrangente também, como técnicas, né? Ferramentas ou formas de viabilizar melhor o trabalho. Né? Tecnologia no sentido mais amplo da questão de técnica e ferramenta, certo? Tem isto, tá? Eu começo um pouco antes. Eu começo... É sempre assim, se você tem um negócio, você normalmente tem um mercado-alvo muito claramente definido e uma proposição de valor definida, e você tem, assim, eu preciso chegar e ganhar neste mercado da minha concorrência. A pergunta é, como você vai ganhar? E aí que vem que tecnologias ou qual que é a arquitetura de processo que eu preciso e a arquitetura tecnológica que eu preciso para chegar lá. Então, a tecnologia é uma arquitetura que envolve, assim, toda uma parte de sistemas de informação, então, toda uma parte aí que chamam de TI, né, na nossa linguagem TI, né? Tradicional, que é a arquitetura física e a arquitetura lógica. E aí envolve também quais são os métodos de trabalho que você vai utilizar. Então, nos métodos de trabalho são tecnologias de, por exemplo, de gestão de processo. Você vai usar que tecnologia de gestão de processo? Como é que você vai analisar e gerenciar riscos de processo? Então, esses métodos de gestão são também tecnologias que estão relacionadas com a governança que você precisa ter dentro da sua organização. Então, tecnologia envolve, na minha visão, ou seja, quando eu falo de tecnologia, eu falo muito mais da questão de processos e sistemas. E quando eu falo de ferramentas, como essa daí eu ponho na categoria metodologias. Tá bom. Tá? Então, tecnologia, para mim, é muito focado no aspecto, se esse é o meu modelo de negócio, essa é a minha arquitetura de processo, que tecnologias eu necessito para automatizar ou para otimizar a execução das atividades que permitem que a empresa ganhe da concorrência, fornecendo propostas de valores que são diferenciadas no mercado. Show. E aí, assim, Fernando, uma coisa que, até pegando o tríade aí, que você começou com a tríade aí da tecnologia, método de pessoas, uma coisa que a mim chama muita atenção, que grandes gestores, ou pelo menos áreas que conseguem entregar muita coisa, elas conseguem equilibrar uma outra tríade que também, na minha visão, é super importante, que é a questão do planejamento, execução e organização desse. Então, assim, a gente, via de regra, encontra pessoas que são muito executoras, mas planejam pouco. Às vezes planeja demais e deixa de executar. E pessoas que até têm o equilíbrio entre planejamento e execução, mas são pouco organizadas, e aí não consegue dar a cadência para que as coisas aconteçam. Né? Isso também, com diferentes culturas, diferentes línguas, diferentes situações, indústrias, é uma coisa que você sempre teve muita habilidade em tocar, em fazer acontecer, fazer essa tríade estar sempre muito bem equilibrada. Agora, aquele negócio, nós não somos... Às vezes a gente tem alguns gaps em relação a isso, ou seja no planejamento, seja na execução, seja na... E a gente tem que buscar isso em outras pessoas, ou até mesmo em saber que tem esse gap e tentar se aperfeiçoar nisso. Né? Em relação a essa tríade, primeiro, faz sentido para você? E uma vez fazendo sentido, como que você fez para equilibrar isso? Quer dizer... Quando você não tinha, de repente, não era tão planejado, mas era executor. Como é que você pegava alguém para planejar para você? Eu era planejador, era executor, como é que eu organizava isso? Como é que eu buscava isso? Eu tive que me desenvolver ou fui buscar em outra pessoa? Como é que você vê esse cenário aí? De novo, né? A arte de gerir, e seja uma organização muito pequena, uma organização muito grande, é você se cercar de pessoas talentosas. Perfeito. Ou melhor, de trabalhar para que cada pessoa manifeste o máximo do seu talento. Isso envolve, a primeira coisa no gestor, eu falo, propósito tem que ser comum. A partir do momento que o propósito é comum, a segunda coisa que você tem que trabalhar, como é que nós vamos executar para atingir as metas que estão relacionadas com este propósito. Esse é o planejamento. Perfeito. Mas todo planejamento vem de um ato de pensamento, né? Eu aprendi muito cedo na minha vida a ter que pensar e planejar, porque eu tive um pai muito exigente.
Então é muito curioso, meu pai sempre falava para mim, olha, você tem que chegar e saber como é que você vai chegar, você tem que saber como é que você vai chegar onde você pretende estar. Então, qual que é o seu plano? Eu cresci desde pequenininho. Qual que é o seu plano para ir daqui até a escola? Qual que é o seu plano para fazer a sua lição de casa e depois jogar o seu esporte? Okay. Eu cresci dessa forma. Então, essa habilidade foi uma habilidade que começou muito cedo em mim. Mas o que eu aprendi? Eu não posso planejar sozinho. Não adianta eu ter essa habilidade se a organização não participar do processo. Okay. Então, o gestor precisa entender que o processo de execução com excelência só acontece quando o planejamento é feito não só por você, mas pela sua equipe com o seu time, e ele é desdobrado nos vários níveis da organização. Tá bom. Então, tem uma coisa assim que um dos meus grandes mentores nessa história foi uma pessoa que todo mundo deve conhecer, que é o Falcone, né? E o Falcone tem um processo chamado gestão da rotina, que, na minha opinião, é um dos melhores processos que eu já vi. E teve outras duas pessoas que me influenciaram muito no início da minha carreira, que foi Edward Deming e Juran. Eu sou lá da turma da qualidade lá atrás, tá? E sempre o seguinte, ou seja, onde é que você está, onde é que você quer chegar, como é que você vai chegar lá. Então, qual que é o seu PDCA? O famoso, né? O famoso, mas isso vale até hoje, Lógico, só mudou de nome. Perfeito. Tá? Perfeito. E é sempre respondendo 3 perguntas. Quem tem que responder as 3 perguntas? O responsável pela orquestração disso é sempre o líder de uma organização, ou o líder de um time, ou o líder de um processo, ou o líder de um negócio, seja o que for. Ele tem que orquestrar esse processo de pensar e responder essas 3 perguntas. Qual que vai ser o resultado? Ele vai ter uma visão clara de quais são as metas financeiras, quais são as metas de mercado e cliente, quais são as metas de processo, quais são as metas relacionadas a pessoas. Ele vai ter a capacidade de definir KPIs juntamente com o time, que são desdobrados nos vários níveis da organização. E isso é feito de uma forma colaborativa, mas também com clara definição de quem são os responsáveis por executar o quê e de entregar o quê. Então, isso é muito claro. E essa atividade, eu sempre digo, você tem que ter o líder como orquestrador e você tem que engajar as pessoas para que elas, então, saibam o que fazer. Sabendo o que fazer, qual que é a próxima etapa? É a etapa da execução. E aí, na execução, não existe outra coisa para fazer. O que você tem que fazer hoje, no dia, na semana, no mês, no trimestre, no ano. E você, no dia, você pergunta, bom, se eu tenho essas 2 ou 3 coisas para fazer, faça muito bem. Faça elas primeiro e pergunta se ela deu as metas que você tinha para o dia. Se não deu, você tem que fazer durante a semana para corrigir o desvio. Se deu, o que você tem que fazer durante a semana para manter a vantagem que você conquistou. Claro. E para ser fidedigno ao planejamento que você fez. Exatamente. Afinal de contas, você planejou. Essa mesma pergunta que você faz para o dia, você faz para a semana, só que a perspectiva da semana é o que aconteceu até essa semana em relação à meta do mês. Perfeito. O que eu tenho que fazer para corrigir, para atingir a meta do mês. Se eu tiver desviado para baixo, se eu tiver desviado para cima, o que eu tenho que continuar fazendo para manter essa vantagem. Perfeito. Quando você chega no mês, a pergunta é a mesma, só que a ótica é o mês, o próximo mês e o trimestre. Quando você chega no trimestre, as perguntas são as mesmas, tá? Só que a ótica é esse trimestre, o próximo trimestre e o ano. Então, se você cria essa cadência de forma de pensamento nos vários níveis da organização, você sempre vai ter 2, 3, 4, 10 pessoas, um time que sabe exatamente o que está fazendo, como está fazendo, como é que ele colabora e contribui para o próximo time para executar com excelência. E principalmente, o que é executar com excelência? Não é só apenas fazer o que é certo, mas é também aprender com aquilo que dá errado e com aquilo que dá certo. Então, esse é o ciclo. Perfeito. Faz todo sentido, né? Agora, quando você fala de aonde está, para onde quer chegar, show de bola. Mas assim, como é que você encara essa questão de crença limitante, de crença fortalecedora para atingir esses objetivos? Porque assim, é fácil. Falar para você, puta, onde eu quero chegar, bacana, mas às vezes a gente mesmo joga contra, né? Acha que não vai conseguir por causa disso, enfim. Então, como é que a gente trabalha, ou pelo menos qual é a dica que você dá para trabalhar essa questão de crença limitante e fortalecer as coisas que você se julga bom
Eu diria assim, né, PG? O fundamental nessa hora, o papel do líder nessa hora, primeiro, ele tem que ser o primeiro que tem que crer que vai acontecer. Sim. Mesmo que esteja acontecendo o maior terremoto na A organização, circunstância pode não ser, naquele momento ali, favorável. não você pode tem ser que- no favorável, ou seja, o concorrente está fazendo uma guerra de preço no seu mercado, ou você teve um problema operacional cuja eficiência caiu a um nível muito baixo. O que você tem que fazer é, primeiro é manter ou seja, a sua cabeça no lugar junto com o teu time e analisar qual que é a causa do problema. Esse é um primeiro ponto. Isso daí é baseado em dados e fatos, e você tem que resolver o problema, e você tem que ser aquele que tem que estar na frente de batalha com o seu time, participando do processo de solução, ou delegando e empoderando quem tem que resolver. O outro ponto é o que eu chamo diariamente. O que você deu de feedback? Eu falo diariamente, hein? O que você deu de feedback, o que você deu de reconhecimento, e o que você ensinou ou ajudou a aprender. Então, se você é líder, tá, eu falo que nas minhas organizações eu sempre gerenciei andando por onde eu pudesse andar. Eu nunca fiquei trancado numa sala, porque eu falo, na sala não acontece nada. Perfeito. Então, você tem que ir onde está a sua equipe. Pô, que legal, ó, aquele negócio que nós queremos fazer, eu sempre começo do macro e vou. E como é que você está fazendo isso que você está buscando fazer? Tem alguma coisa que eu possa ajudar? Ó, qual o problema que você está tendo? Ou, se eu sei que foi algo realizado super bom naquele dia que está contribuindo, cara, que legal isso que você fez, ó, estamos no caminho. Então, como é que você trabalha a crença limitante? Conversa, comunicação, feedback, reconhecimento. Quando precisa disciplinar alguém, tem que disciplinar. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Então, é trabalhar o quê? O dia a dia, focado na execução, tá? E focado no aprendizado, comunicação, reconhecimento. Tá? E uma coisa que eu sempre gostei e aprendi muito cedo, eu tinha 26, 27 anos, então faz tempo pra caramba. Tá? E assim, gestão à vista. Então, se você tem metas para a sua organização, tem coisas que precisam ser executadas, está visível para as pessoas o que elas têm que fazer? Está visível para eles o como eles estão performando? Eles estão podendo ver todo dia como é que está o placar? Porque é assim que funciona em qualquer esporte, né? Assim, sempre tem um placar indicando quem está na frente ou quem está atrás ou se está empatado. Isso vale para qualquer esporte. Perfeito. Porque aí todo jogador sabe onde está, sabe também se ele está contribuindo ou não, porque está tendo feedback do treinador, nesse caso do líder, ou da equipe, porque o feedback não é só do líder, é também da equipe. Perfeito. Você tem que criar esse ambiente de conversa e comunicação. Tá? Não é um quartel, eu falo muito mais, é um time. Pode ser comparar, se eu fosse comparar, fazer uma metáfora com a área militar, eu faria a parte com os comandos ou um time de elite, porque se eles não se comunicam bem, um morre. Então, numa competição, no mercado, onde você quer ser o número 1, o time tem que trabalhar muito focado em ajudar e colaborar e se comunicar, porque eles têm que executar com excelência e precisão as ações que eles têm que entregar para chegar lá na frente. Tá. Depois eu posso contar alguns causos. Antes de entrar, eu te fazer pergunta sobre algum caso desse, Fernando, mas você acha que está correta a minha inferência se a gente fizer a seguinte análise? Em relação ao o que e o como e o quem, quando a gente fala de método e a gente fala de tecnologia, a gente está falando do como a gente vai fazer um o que precede essa discussão, que é a questão do propósito que você falou. Então, para que essa empresa existe? Para que esse time precisa? Por que esta atividade que esse time tem que executar é importante num contexto maior da empresa? Para você saber como é que o teu trabalho se conecta com o da próxima equipe e assim por diante. Então, com a clareza do que tem que ser feito, os comos podem variar. Porque tem algumas coisas que funcionam sempre. Cara, o PDCA muda de nome, a via de regra, tem que ter porque é a questão do planejamento, do controle, do aprender com os erros, etc. e tal. A forma da gente executar ou checar a rotina todo dia, você pode usar uma matriz de Eisenhower, que vê o urgente e importante. Você pode usar o Get Things Done. Você pode usar a ferramenta que você quiser. Os comos podem variar, mas você tem que ter o que é muito claro. Feito aquele como, ou escolhido o como que faz sentido, é o quem executa, que é o negócio que você está falando. Essa tríade, ela só funciona, por melhor que você tenha a técnica ou a tecnologia maravilhosa, etc. e tal, o quem executa lá na ponta é a cola que amarra esse troço todo. Ele é mais do que a cola. Tá? Ele, na verdade, na minha opinião, é aquele que ou seja, ele é o centro de tudo. Tá. Eu falo o seguinte, quem é que seleciona tecnologia? Quem é que seleciona metodologia? Quem é que usa a tecnologia? Perfeito. Quem é que usa a tecnologia? É sempre uma pessoa. Então é impossível você ter sucesso em qualquer negócio
se você não for centrado em pessoas. Essa é a realidade, é impossível. Por quê? Quem é que vai pensar a estratégia? Sempre é um grupo de pessoas. Quem é que vai definir como a estratégia vai ser executada? Um grupo de pessoas. Quem é que vai executar e aprender com a execução? As pessoas. Então, por isso que as organizações de altíssimo sucesso, elas enfatizam que assim, no 5W1H, tá? O mais importante é a pessoa, é o who, quem vai fazer. Tá? Porque o quem vai fazer, qual é a pergunta que você tem que fazer? Ele sabe o que tem que fazer? Ele participou da elaboração? Está preparado? Ele foi está treinado? preparado? Tem as Tem competências? para fazer. Tá? Ele tem as ferramentas para executar? Se não tem as ferramentas, tá? Ele tem no mínimo o mínimo necessário e tem o apoio que ele precisa para sobreviver com as ferramentas que de repente estão faltando. Para ele poder fazer o melhor que ele pode. Eu já tive situações na minha vida tem. onde assim, ó, isso aqui que você tem que fazer e esse é o orçamento. E o orçamento, você olhava, eu e meu time olhava, como é que a gente vai fazer com esse orçamento? E o fato é que a gente fez. É a história do CEOPS, lá no HSBC. Um dia eu conto essa história para vocês. Mas foi o quê? Um bando de louco, recebeu uma missão de um louco, tá certo? E que esse louco é um grande amigo meu, Emilson Alonso, falou, tem que fazer isso daqui e o orçamento é 1 milhão, tá? E aí a gente tinha que entregar um negócio num espaço de tempo que era perto de 9 meses, que era centralizar todas as operações de seguro do HSBC Seguros. Isso nós estamos falando em 2000, tá certo? E nós fizemos isso, melhoramos a produtividade de toda a operação de seguros. No pior processo, na pior melhoria de produtividade foi 80%. Naquela que foi a melhor foi 400% de melhoria de produtividade. E eu me lembro de uma conversa emblemática que eu tive com o Emilson. E nessa época eu era o Chief Operating Officer do HSBC Seguros. Né? Eu fui na sala dele, a gente tinha feito uma série de cálculos e processos. Chegou lá e falou, Emilson, olha, aquilo que a gente falou que a gente ia fazer, a gente precisa de um pouco mais de dinheiro e não vai entregar exatamente naquela produtividade que a gente falou que a gente ia entregar. Ele ouviu, sim. Ok? Fernando, 2 semanas atrás, né? Foi 2 semanas atrás, né? Sim, 2 semanas. Você teve uma reunião comigo, né? Sim. E foi você que disse para mim que ia entregar com essa produtividade nesse orçamento, não foi? Sim, eu e meu time. Então resolve o problema. Tá? E por favor, eu tenho certeza, ele falou assim, eu tenho certeza que você vai fazer. Tá? Resolve o problema. Não vem dizer que você não vai fazer, não. E a gente voltou para lá. Eu me lembro, voltei pro time, falei, pessoal, fui lá, falei, mas o chefe falou que a gente prometeu há 2 semanas. Voltou há 2 semanas. Vem que nem um bumerangue na testa. Tem que resolver. E a gente sentou lá e resolveu o problema. Entregou dentro do orçamento que a gente tinha que entregar, com as melhorias de produtividade que a gente prometeu, em algumas delas bem melhor, porque a gente teve que sentar qual que é a causa do problema. Suamos trabalhávamos muitas horas para chegar naquilo e conseguimos fazer. Raiz. Por quê? Porque quem foi o líder, ou seja, não deixou a gente sair da mira que a gente tinha dito que a gente ia atingir. O que vocês tinham definido lá atrás. Exatamente. Assim, nos incentivou e falou, vocês falaram que são capazes de fazer, não posso permitir que vocês desistam ainda. Tá? O jogo não acabou, resolve o problema. Ele falou assim, quero nem saber, Fernando. Você falou que ia fazer, faz, resolve o problema, te vira. Lógico. Tá? E encontrou. E foi assim, e achamos a solução. Lógico. Tá? Porque o que acontece sobre o ser humano, né? O ser humano, ele só não faz o impossível quando ele não acredita em algo. Se você não sabe que é impossível... Tá? Não é? O impossível é aquilo que você é incapaz de imaginar. Aquilo que você não é capaz de imaginar é impossível. Mas se você foi capaz de imaginar, a não ser que seja, eu vou sair voando de um prédio sem ter algo que seja algo que te faça voar, aí você vai ter um perigo. Aí chegar é diferente. Mas porque senão o que acontece? A sua escolha de imaginar, baseado na observação de fenômenos, sempre permite que você idealize uma solução. Se você entende os fenômenos que estão acontecendo. Então, o que a gente foi entender no caso daquele negócio foi entender, muito bem, vamos revisitar todos os processos, refazer todas as contas e entender o que significa chegar naquele número que a gente prometeu. O que a gente teria que melhorar nos processos? Que atividades
de repente, que são atividades que não adicionam o valor que a gente ainda não eliminou. Tá? Ou não pensou em como otimizar. E, a gente fez o trabalho, né? Eu, naquela época, estava bem treinado, era Master Black Belt na minha vida, né? Faz tempo que eu não exerço a atividade, né? Mas naquela época fazia parte da minha vida como Chief Operating Officer. Falei, pessoal, The Mike em tudo. E aí sim foi. E assim foi. Foi The Mike em tudo, né? A gente redefiniu os problemas, a gente foi, mediu, a gente experimentou, a gente então investigou, a gente aprendeu e a gente melhorou. Daí a gente falou, então é assim que os processos vão trabalhar. E foi isso. Eu tenho visto, e você como conselheiro, você deve estar vendo isso com bastante mais frequência também. Me parece que o assunto governança, entrando na questão da ponta da tríade em relação a método, metodologia e planejamento, que cada vez mais a preocupação com governança, ele tem deixado de ser alguma coisa que a gente imaginava que era só de grandes empresas listadas na bolsa, e a gente tem visto empresas de setores diferentes, tamanhos diferentes, preocupadas com governança. Sim. Seja estruturando um conselho, ou seja, na verdade, pensando em relação a como melhor cuidar dos seus recursos, olhar para fora o que está sendo feito pelo lado de fora, para aplicar coisa que deu certo em outros mercados, talvez dentro da própria empresa. E a gente tem visto em alguns clientes que a gente atende, empresas com perfis totalmente diferentes daquilo que a gente imaginava. Na governança, a coisa de uma empresa só listada na bolsa. Não, empresa familiar, empresa pequena. Você tem visto esse movimento de maior preocupação com governança relacionado a essa questão da percepção do valor que um método agrega na questão das coisas do planejamento, Fernando? Sim, isso na verdade é uma tendência muito forte, porque primeiro, uma empresa, na realidade, que diz que não tem governança, ela tem governança, só a governança só não está acontecendo, de repente, de uma forma que favoreça a performance da organização. Tá? Então, o que a gente fala de governança é organizar os processos de gestão da organização. Tá? O que você pensa na governança? Primeiro, você vai pensar qual que é a estrutura que eu tenho que ter para cumprir o propósito da organização. Então, a estrutura de gestão executiva, ela é composta normalmente, tem a diretoria executiva, e eu vou ter lá um conselho consultivo ou um conselho de administração, que tem a função de pensar propósito, cultura, estratégia, performance. E hoje as empresas, sejam elas de qualquer tamanho, eu tenho um propósito, eu tenho que ter uma cultura, eu tenho que ter uma estratégia, eu tenho que ter uma forma que eu vou avaliar a minha organização. Se eu sou uma família proprietária, como é que eu penso isso? Eu posso decidir que o meu conselho vai ser um conselho consultivo ou familiar, formado só por membros da família ou com algum consultor, com algum conselheiro independente. Posso decidir dessa forma, mas o que ele não pode se abster é de ter o processo que permite pensar o propósito, a estratégia, a forma de avaliar a performance, a forma de avaliar os riscos, a forma de tomar decisão. Isso que eu chamo da metodologia de governança. A estrutura de governança é que vem, ou seja, os conselhos, os comitês, tá, que você precisa, de repente, para fazer esse processo. Mais importante, o que é? Sempre, eu diria, os processos que permitem o pensamento da estratégia da empresa, tá? Para fazer a execução. Eu quero só ter uma diretoria executiva, mas eu tenho os processos. Eu sempre digo que você precisa de alguém independente para te ajudar a pensar no que está acontecendo. Por isso que os conselhos são muito importantes, tá? Para as organizações. Para startups, assim, fundamental, entendeu? Para a empresa familiar, assim, dá uma grande vantagem quando a família entende, ou seja, se eu tenho um propósito, e eu preciso pensar em estratégia, como é que eu uso um conselho para me ajudar a minha organização a estar olhando o longo prazo. Outro ponto da governança é toda a questão de como é que eu gerencio para a execução. Quem é que é responsável de gerenciar para a execução? A diretoria executiva. Então, como é que eu, na verdade, engajo o meu time, tá, para pensar e executar a estratégia, gerenciar os riscos do dia a dia? Então, isso também faz parte da governança. Então, governança não é só uma coisa que acontece entre diretoria executiva e numa reunião de conselho uma vez por mês. Muita gente confunde com isso. Perfeito. Governança é a forma estruturada de garantir que a empresa cumpre o seu propósito, deixa o seu legado, ganha da concorrência,
lucra o que ela quer lucrar e gera valor para todos os stakeholders. Uhum. Então, a governança é o processo que organiza tudo isso. Uhum. Os elementos são diretoria executiva, conselho de administração ou conselho consultivo. Se é uma empresa na B3, vai ter um conselho fiscal também. Pode ser uma empresa que, além do conselho consultivo administrativo, tenha comitês, comitê de estratégia, comitê de inovação, comitê de remuneração e assim vai. Né? Então, eu posso ter coisas diferentes. Mas é muito importante pensar na governança de gestão interna. Do que eu estou falando? Eu estou falando, tem um comitê de risco? Ou tem um processo de gestão de risco? Tem um processo de gestão estratégica e de execução do plano estratégico? Tem um processo para gerir toda a questão de eficiência de aplicação do capital da empresa? Tá? Tem um processo, na realidade, para gerenciar a comunicação com os vários stakeholders? Então, isso é organizar a governança. É organizar para que o processo da empresa em ganhar no mercado, porque esse é o objetivo da governança, ganhar no mercado onde ela está, ser a melhor. Tá? O cara tem que pensar em ser melhor. O que eu organizei a governança? É para atender requisito do regulador, XY. Se eu sou uma família, eu sou investidor anjo em startups, tenho os meus negocinhos também, eu sempre falo, pessoal, a gente precisa de governança porque a gente quer ganhar num mercado onde a gente participa. Por isso que a gente precisa de governança. Fernando, você falou em startup, como é que você vê exatamente esse processo, esse ambiente de governança nas startups? Porque é diferente, quer dizer, são empresas que surgem, às vezes, com boas ideias, elas têm um crescimento, às vezes, exponencial, e aí o cara chega e fala, cara, puta, isso aqui é bacana, mas agora, e agora? Como é que eu tomo conta de gente? Como é que eu tomo conta do negócio em si? Como é que isso daí funciona? Como é que você tem visto esse cenário? Bom, é assim, né? Eu sou investidor anjo em 3 startups. Né? A primeira que eu investi foi em 2016, tá, com um grupo de amigos. Depois a segunda foi em 2018. Um amigo me chamou, me apresentou um negócio, a gente começou também. E a terceira foi agora recentemente, né? São 2 na área de seguros, uma na área de floresta. E aí eu entrei no ecossistema das startups e observei como é importante e fundamental ter governança desde o início. Só que nós temos que considerar que numa startup você tem fases de maturação do negócio. A startup começa sempre com uma ideia. A gente chama de ideação. Então, a fase de ideação. A governança na fase de ideação, normalmente, é o fundador com os amigos, trabalhando a ideia, e talvez ele tenha alguém de fora que ajude nesse processo. É algo super flexível. Tá? Eu sempre recomendo, se você está tendo uma ideia, se cerque de gente inteligente para discutir a sua ideia, refinar a sua ideia, montar o seu pitch deck, montar a sua arquitetura de processo, a sua arquitetura de gestão, a sua arquitetura tecnológica, porque você precisa disso. Aí essa é uma governança que eu chamo de governança super flexível. Você não tem ali um conselho, mas se você é o fundador, se cerque de gente inteligente. Se cerque de gente, ou seja, eu sempre falo, smart money mais smart people. Tá? É importante. A próxima fase é uma fase assim, de prova de conceito / tração. Nessa fase, você já precisa organizar todos os seus processos de gestão. Por quê? Eu vou ter que começar a me provar no mercado. Mas para me provar no mercado, eu preciso entender qual que é o mercado. Na parte da ideia, eu tenho que ter definido qual que é o mercado-alvo, qual que é a solução para aquele mercado. Aí eu tenho que agora ir para o mercado. E eu vou ter que provar o conceito e aprender daquilo. Então, quem vai fazer o que no time? Normalmente, o fundador faz 2, 3 atividades, o outro cofundador faz mais umas 2, 3, e tem alguém que é candidato que faz umas 2, 3. Mas essas atividades têm que estar claramente definidas. Nesta fase, eu sugiro, se você nessa fase já tem um investidor anjo, que pelo menos esse investidor anjo seja smart money e esteja no seu conselho. Mesmo que o conselho seja o investidor anjo e mais os cofundadores. E se o investidor anjo conhecer alguém que conhece o negócio ou alguém que é muito bom em processos que estão relacionados com o negócio, pede para o investidor anjo convidar essa pessoa para fazer parte do seu conselho. E aí cria-se um conselho que é um conselho consultivo, ainda flexível, tá? Talvez não remunerado, normalmente é não remunerado,
talvez numa troca de equity, que é o que normalmente acontece. Ok. E você criou, então, esse conselho. Esse conselho, e também na estrutura da startup, você tem que ter um organograma com clara definição de KPIs, com um plano de prova de conceito muito bem definido, com os testes ABs que você vai ter que fazer, Ok. e o plano de tração elaborado. Então, essa é a fase de tração, prova de conceito / tração. Passou essa fase, você vai entrar, ou seja, na fase de tração / escala e na fase de escala. Aí você precisa ir assim, estruturando até que você chega assim, eu tenho agora uma estrutura de governança totalmente formal, normalmente a partir do Series A ou do Pre-Seed, normalmente surge a necessidade de você ter um conselho, porque se você vai ter um fundo investindo, o fundo, qual que é a sua governança, qual que é o seu conselho, então eu sempre sugiro, se você vai entrar na fase de tração e de aceleração do crescimento e de escala, você já tem que ter pensado, organizado e saber que você vai precisar de um espaço no seu conselho do investidor, que é o investidor do fundo que de repente está investindo na sua empresa. E a partir daí é gerir usando a governança, que envolve normalmente um conselho com o time executivo e aí a estrutura de gestão dentro da startup. Para mim faz todo sentido. Agora, a minha dúvida é muito mais... você tem visto esse processo acontecer? Sim. Ou é algo que... Não, é algo assim, por exemplo... todas as startups que não têm isso, normalmente não conseguem investidor. Entendi. Porque todo investidor anjo, começa do anjo. Todo investidor anjo ele vai perguntar, mas como é que você vai... Como é que você organiza a sua governança? Essa pergunta sempre surge. Tá? O cara consegue ficar sem uma governança estruturada enquanto ele não buscou o capital. Se ele vai buscar capital, a pergunta da governança surge. Começa aí. E se você não pensou nela, o cara vai pensar, esse cara eu não vou investir. Esse cara não sei se é bom. Pelo menos eu sou assim. Entendi. Se eu chego lá, você tem eu direto no meu LinkedIn, sempre vem alguém me perguntando, Fernando, eu vejo lá que você é investidor anjo, você não quer conhecer? E eu sempre escuto. Tenho o maior prazer em escutar. Tá? E se o cara tem governança, eu presto bastante atenção. Se o cara não tem governança, eu vou fazer um coaching para ele montar a governança. Legal, assim, monta. Que aí depois a gente conversa. Tá? Não nem falou isso. Monta, porque aí você vai estar pronto para ir a mercado buscando capital. Okay. Tá? Às vezes faz parte da minha missão, eu falo da minha missão de vida. Pô, se eu percebo que o cara tem, legal, tá? Opa, posso pensar em investir. Se eu percebo que o cara não tem, a ideia é boa, eu falo, organize e vamos conversar, tá? Porque é importante ter. Que bacana. Então, é assim, todo cara que é super bom na montagem do negócio, ele naturalmente pensa na governança. Mesmo porque hoje todo modelo de pitch deck, que é classe AA, tem o assunto governança dentro do pitch deck. Já faz o... Todo bom business plan de uma startup tem uma parte voltada para o time e a governança. Tá? Por exemplo, a Forest Token, que é a startup que nós estamos agora na fase de tração / aceleração, a gente pensou governança 2 anos atrás. E a gente nasceu com uma governança, a gente na verdade, nasceu como uma SA estruturada, com uma estrutura muito clara de governança. Assim, o Rodrigo Almeida, que é o CEO da empresa, já era uma pessoa que pensava assim desde o início. Fernando Strucker, que é o outro sócio, e eu que sou sócio, todos os 3 tinham a mesma pegada. A gente tem... da vivência, experiência que você já todo tinha. Todo mundo lá assim, tem que ser estruturado para crescer de forma organizada, sendo melhor do que a concorrência. Então, você precisa de governança. Não tem como você fazer isso só, eu tenho uma ideia. Não, aí não rola. Né? Não rola. Perfeito. Um último tópico aqui, Fernando, que eu queria só explorar contigo antes da gente já começar aí para os finalmente. Porque o tempo, cara, o tempo voa quando o papo é bom e a gente daqui a pouco já tem que começar a embalar para a viagem. Queria só pegar o tema pessoas, para a gente dar uma fechada de novo. Porque é o seguinte, você comentou com a gente no papo prévio que assim, todo mundo tem algum talento, né? Cabe ao líder identificar o talento do time para montar, né, o melhor grupo de pessoas possível para executar aquela função. E o cara que viveu experiências em culturas diferentes, países diferentes, e ainda assim você diz para a gente que pessoas está no centro de todo e qualquer tipo de organização para que essa tríade funcione. Como é que hoje, num mundo onde tudo é tão perecível, tudo é tão descartável, tudo é tão rápido, você vê isso como
desafio ou você vê mais do que nunca reforçada a tua crença de que pessoas vão ainda continuar sendo o centro de tudo, mesmo nesse mundo VUCA, que nem é VUCA mais, já tem uma coisa mais... Bunny né? agora, É né? Bunny agora. Mesmo nesse mundo tão volátil que a gente está vivendo, assim, ainda a tua crença de que pessoas são a base de tudo isso, o centro disso, está mais reforçada do que nunca? Ou você acha que ainda dá para repensar esse conceito? O cara que repensar isso vai cometer um erro muito grande sempre, porque gente é quem faz, Uhum, tá? Gente é quem pensa. Gente é quem aprende. uhum, Então é impossível você tirar Lógico. as pessoas da equação. É impossível. Tá? Mesmo com toda a IA, eu sou fanático por IA, uso IA, mas eu falo que a IA surgiu para exponencializar a capacidade humana de criar e executar. perfeito. É para isso que ela surgiu. Perfeito. Ela não surgiu para substituir, ela surgiu para fazer, na verdade, em inglês é augmented. Então, para, na verdade, ampliar, exponencializar a capacidade humana de fazer. Perfeito. Quando você pensa nisso, eu vou citar assim, um exemplo muito legal da minha experiência pessoal, né? Fui trabalhar na China, na segunda vez, estava lá, fui chamado para gerir um negócio chamado Ping An Direct, tá? Ping An Direct, só para você ter uma ideia, é um negócio que eu ajudei a desenhar em 2006, 2007, 2005, 2006, lá na Ping An, tá? E a gente desenhou para ser um negócio totalmente digital, para distribuir produtos financeiros na China. 2013 eu estava na China, por acaso, eu era presidente de uma seguradora na China chamada Signa. O pessoal da Ping An ficou sabendo que eu estava lá. Fernando, eu estava numa reunião de conselho, tá? E no intervalo surge um telefonema de um cara que eu tinha sido mentor, David Koo, e o David chegou e falou assim: Fernando, pô, você tá na China? Não, eu tô numa reunião de conselho, estava fora da China, volto na semana que vem. Você pode vir falar com a gente? Eu falei, sim, lógico. Vamos jantar? Eu pensei que estava marcando jantar, né? Não, Fernando, vou direto ao assunto. A gente quer trazer você para vir trabalhar na Ping An. Aí eu falei, fazer o quê? Falou, ó, gerenciar a Ping An Direct, que hoje está com 50 mil pessoas, tá? Tem 50 mil pessoas, só que ela não é... Você lembra que você desenhou para ser digital? Ela não é digital. Tá? A gente só consegue fazer 5% de originação digital. Né? E a gente precisa... De uma empresa que tinha nascido para ser 100% digital. Mas assim, ela tinha saído, só para você dizer, de 0 para 50 mil pessoas, tinha saído de 0 clientes para 9 milhões de clientes, 0 de lucros para 400 milhões de dólares de lucro. Então, o modelo funcionava, só que tinha 5% de originação digital e o resto era telemarketing tradicional. Bom, mas com uma oportunidade enorme aí, né? Bom, qual que é o negócio? Eu chego lá, começo, assumo, a primeira coisa que a gente fez foi olhar o modelo de negócio que nós tínhamos, e ao olhar o modelo de negócio que nós tínhamos, a gente viu primeiro, nós temos as competências aqui dentro para fazer acontecer ela virar digital. E nós temos deficiências em algumas áreas que nós vamos precisar complementar com gente que tem as competências. Então a gente realocou, saiu de um modelo que era um modelo de unidades de negócio com produtos para um modelo de unidades de negócio com clientes, foco em clientes, que aí você distribui produtos. Nós reunimos as pessoas de unidades de negócio diferentes para estabelecer as propostas de valor, só quebrando as paredes e os silos. Eu sei, pessoal, para esse cliente aqui que tem essa característica, precisamos montar uma proposta de valor composta pela matriz de produtos que vocês têm. Eles se organizaram. Então, os talentos, como é que foi lá? Não, mas a gente vai precisar buscar alguém, não. Quem conhece desse produto, quem conhece desse produto, quem conhece desse cliente, põe essas pessoas na sala. Então, você identificou os talentos, pôs as pessoas na sala. Eu não trouxe nenhum consultor, eu só pus as pessoas, eu falei, põe as pessoas na sala e faz a pergunta certa e dá o objetivo certo. Qual que é a área que eu não tinha? Que era a área que eles não tinham. Eles tinham toda a tecnologia assim. Naquele ano, 2013, a Ping An tinha já o melhor data lake que você podia imaginar de informação. Aqui, assim, era, meu cara, estelar o negócio, eu falo. Né? E a única pergunta que eu fiz, aquilo que a gente planejou lá atrás, vocês executaram?
executamos. Então, vai ser uma delícia fazer isso daqui. Não vai rolar, né? Então, ou seja, tinha lá um super data lake, uma super capacidade de data analytics. O que faltava? Gente. Saber fazer a pergunta certa. Faltava gente. Para esse universo de talentos eu não tinha. Eu fui entrevistar a equipe, eu tinha uma equipe de 12 pessoas. Né? Eu fui entrevistar, eu fiz 3 perguntas para o cara que era o líder da equipe. Eu terminei a terceira pergunta e falei, esse cara não é o cara. Né? Aí, depois de ter aprovado que eu tinha que investir, a gente tinha que investir $50 milhões para fazer a mudança para ser totalmente digital. E boa parte disso era trazer um time. A gente saiu de 12 pessoas para 120 pessoas na equipe naquela época chamava Data Analytics, né? Na equipe de Data Analytics, de dados, né? dos cientistas de dados. Chegamos a formar esse time e, em 2 anos, essa combinação de quebrar as paredes e juntar os talentos existentes e trazer um novo time, nós conseguimos redefinir o modelo de negócio, centramos no cliente, saímos de 5% de originação digital para 65% de originação digital, saí de 0 de atendimento ao cliente por robôs, robôs por bots, para 45% de atendimento via bots, o que livrou parte do meu time para vender mais. Saímos de 9 milhões de clientes para 16 milhões de clientes e saímos de $400 milhões de lucro para $800 milhões de lucro ao ano, tá? Num espaço de 2 anos e meio. Qual foi o centro disso? A organização dos talentos das pessoas. Mudou os processos? Não. Mudei a tecnologia? Não. Qual foi o trabalho? Identificar as pessoas que iam saber usar os processos e tecnologias que estavam já na organização. Lembra que eu falei, que eu perguntei, a tecnologia que a gente planejou lá atrás, nós colocamos, está aí? Está. Eu falei, bom, então provavelmente eu preciso de gente. E a gente buscou as pessoas e essas pessoas geraram esse volume de valor. Excelente case. Muito bom. Isso na China, né? Isso na China. Já seria um desafio aqui na nossa cultura, na nossa língua, conhecendo, imagina isso lá na China. E o que eu falo sobre cultura, né? O que eu falo sobre cultura, PG? Cultura, ela é uma nuance, tá? Mas é uma nuance da personalidade humana, sim. Mas a personalidade humana é muito parecida em todos os lugares. Todos nós temos sonhos, todos nós temos anseios, todos nós temos amigos, todos nós temos famílias. Não interessa o país onde você esteja, todos nós temos crenças. Nesse aspecto, a mente humana é muito similar. Outra coisa que é importante, os valores que estão intrínsecos no ser humano, eles acontecem da mesma forma em todos os lugares. Eu passei por 35 países que eu, de uma forma ou de outra, eu liderei, ou ajudei, ou trabalhei. Sim. Tá? E o que eu observei, ou seja, eu tive assim, Malásia, Vietnã, China, no Caribe, em vários países, na América Latina, quase todos os países, entendeu? Trabalhei nos Estados Unidos, trabalhei no Canadá, trabalhei na Inglaterra, e em todos esses lugares, assim, países como Índia, o que eu observei? Cultura é uma nuance que é importante. Tá? Você tem que considerar, você tem que respeitar. Mas o cerne humano é muito parecido. Tá? É muito parecido. E quando você respeita a cultura e entende o que motiva e o que faz o ser humano assim manifestar o seu potencial, esse é o papel do líder. O papel do líder é ajudar cada pessoa que está no time dele a manifestar o potencial dele. O potencial está lá. Perfeito. Tá? Então, como é que se ajuda essa pessoa a manifestar o potencial? Essa é a grande missão do líder. Eu escrevo muito sobre liderança servidora porque eu acredito que líder serve. Perfeito. Eu não creio que líder manda. O líder ele serve ajudando a descobrir a direção e a trabalhar na direção, a ajudar a pessoa a manifestar o potencial dela e executar o potencial dele. Tá? Então, quando ele, na verdade, convida alguém para dar o feedback, o objetivo é como é que eu ajudo aquela pessoa a entender o quão bom ele pode ser a partir de onde ele está. Mesmo que você está trabalhando ali para dar um feedback super positivo ou dar um feedback para mudar um comportamento. Sim. O seu objetivo é, mesmo quando é super positivo, você está aqui e consegue ajudar o cara a pensar qual que é o próximo step que ele pode chegar.
Eu falo que se você gosta de qualquer esporte e bater um recorde naquele dia, Dia seguinte você, dia seguinte você quer bater o próximo. É assim que funciona. Recorde, né? É assim que é o ser humano. É isso aí. Então a gente tem que trabalhar essa qualidade da excelência do coração humano que está em todo o coração. Quando é que ele não se manifesta? Ele não se manifesta porque alguma coisa bloqueou na vida dele e a função do líder é ajudar a desbloquear. Você não é psicólogo, não está lá para ser analista, mas você tem essa missão. Sim. Tá? Você influencia as pessoas, né? Não tem jeito. Não, fantástico. Mas assim, até antes de passar a palavra, a gente tem até que reconhecer e te parabenizar por esse trabalho que eu vejo que você está fazendo. É incrível. E é muito genuíno, constantemente, né? Lá no LinkedIn, de estar falando sobre essa tua vivência, essa tua experiência. E assim, muito... Assim, o Fernando, para quem não conhece ou não conhecia, enfim, vá no canal dele lá no LinkedIn dele, porque tem muito do que ele está falando aqui, tem muito artigo em que aprofunda muito desses temas que ele trouxe aqui. E, puta, bacana, porque, de novo, você não precisaria fazer isso, mas acho que tem a ver com essa tua liderança servidora que você faz de... É genuíno, né? É genuíno. Você faz, então, parabéns, cara. Parabéns. Obrigado. Turma, a gente precisa embalar para a viagem. E eu anotei tanta coisa, é super difícil fazer um resumo de tudo que a gente falou, que eu vou tentar resumir, mas muito mesmo, algumas das principais mensagens que eu, pelo menos, capturei e absorvi do nosso papo aqui, Fernando. Então, turma, o que a gente, no final das contas, quando a gente fala da tríade da tecnologia, método e pessoas, de certa forma a gente está falando de o que, como e quem. Então, o que, a gente começou a falar de propósito, a gente falou que é super importante, no primeiro momento, clareza de propósito, porque toda empresa, grande ou pequena, independente do setor que ela se encontra, você está inserido no mercado para ganhar. Né? Então, o que a gente precisa fazer, o que a gente faz de melhor para atender uma necessidade do mercado consumidor e para se diferenciar da concorrência para ganhar. Todos nós entramos num mercado ou num jogo para ganhar. Então, o que tem que ser feito estando muito claro, o como a gente pode definir. E aí entra a tecnologia, aí entra método, né? E algumas podem funcionar mais em determinados momentos que outros, mas o planejar para otimizar o recurso aí com o melhor método, a melhor tecnologia, é a forma de você executar o que está muito claro. Como é que a gente executa bem este como? Tendo quem bem definido e quem são as pessoas que vão executar esse processo com excelência. O que é o excelência do que o Fernando falou aqui? O excelência é muito mais do que fazer as coisas corretamente, é fazer as coisas corretas. Até porque a gente vai aprender no meio do caminho, a gente vai tropeçar e vai errar. Tem que aprender com isso para retroalimentar o teu processo, para que o teu como seja cada vez melhor, né? Até porque é do ser humano. A gente bateu um recorde hoje, amanhã você quer bater o próprio recorde. Então, aprender com os próprios erros é fundamental. E neste processo aqui, eu até falei, o Fernando comentou que pessoas, ela é muito mais do que a cola, ela é o centro, na verdade, de tudo isso, né? Então, para que o como seja cada vez melhor, feedbacks, por exemplo, são ajustes diários que você tem que fazer de rota e você, o líder servil que está dentro deste processo, você tem que identificar bem as pessoas e o ser humano correto para fazer cada uma das funções e identificar, independente da tecnologia escolhida, quem são as pessoas que vão mover esse motor. Porque o ser humano, por mais que a gente tenha aspectos culturais diferentes, desejos e aptidões diferentes, tem muita coisa do ser humano que é muito igual e é inerente a cada um de nós, dependendo da nossa cultura. O cerne do ser humano, ele é muito parecido, e isso a gente ouviu de um cara que trabalhou em mais de 35 países diferentes. Então, assim, o aspecto cultural é uma nuance, mas o ser humano é ser humano, e cabe sempre ao líder identificar do grupo de seres humanos que faz parte da tua empresa qual é o talento que todo mundo tem escondido ali dentro de si para deixar isso aflorar da melhor maneira possível. Os seres humanos bem identificados, gente, se você tem o que muito claro de propósito, o como você pode escolher ao longo do tempo, tá? Mas nunca o melhor como vai substituir o melhor quem. A gente está falando de inteligência artificial. O Fernando falou para a gente aqui, inteligência artificial nunca vai substituir o ser humano. Porque o ser humano ele é o ponto de partida e o ponto final da tecnologia. Sim, é ele que pergunta para a IA, ele que e dá orientação para a IA entregar alguma coisa, que ao final é o ser humano que vai ver se esse resultado é aderente, é correto, é compliance, se faz sentido. O ser humano é mais do que a cola, gente. O ser humano é o centro de tudo. Ouvimos isso de um cara que participou e já ouviu isso acontecendo em mais de 35 países diferentes. Então, Fernando, tenho certeza que ficou um monte de insight para fora do que você me falou. Mas isso foi o que eu consegui rapidinho aqui ir anotando para tentar resumir para a turma um pouco da importância desse papo que você dividiu aqui com a gente. Que foi, cara, brilhante.
Foi sensacional. Muito obrigado, Fernando. Obrigado. Muito obrigado pela aprendizagem, pela divisão com a gente dessas histórias. Poucas, né? Tem muitas outras histórias aí que daria fazer uma série de podcasts com o Fernando. Quem sabe? Aí até fica a dica. Pode ser fica a dica, né? Mas antes da gente também ir por finalmente, Fernando, queria abrir o microfone para você contar um pouquinho para a gente o que você está fazendo, próximos projetos. O microfone é teu, conta para a gente aí próximos passos. Fica à vontade. Tá bom, obrigado. Bom, PG, Bruno, de novo, super obrigado. Que fantástico esse bate-papo, tá bem legal mesmo. Só uma coisa que eu acho importante dizer na questão da tríade, que é fundamental, ou seja, se as pessoas estão no centro e você está fazendo uso inteligente de tecnologia com o seu time e você, na realidade, tem as metodologias no lugar, eu falo, aprenda uma coisa fundamental nesse processo, celebre. Crie um ambiente que é um ambiente assim onde as pessoas aprendem e celebram. Onde as pessoas adoram o ambiente porque ele é sério, mas eles se divertem. Tá? Você sofre, às vezes, para fazer algo acontecer, mas existe a comemoração daquilo que foi difícil de chegar. Perfeito. Então, isso é fundamental. Eu falo, o líder que não sabe criar um time que celebra, ele não está aproveitando o melhor da liderança. O time que celebra é o time que ganha campeonato. Uhum. É o time que, quando marca o gol, grita gol com todo o coração. Tá? É o time que, quando está lá no primeiro lugar do campeonato, conhece que aquilo não é fácil e sabe que para se manter ali, até chegar até o final, vai ter que lutar muito. Uhum. E quando ele recebe a taça, ele sabe que não fez sozinho, que foi um time que realizou e celebra, ou seja, do gol ao receber a taça, eles celebram junto. Então isso é fundamental. Perfeito. No que eu estou fazendo atualmente, assim, né? Eu adoro essa tríade, por quê? Porque eu amo pessoas, então eu trabalho falando muito sobre liderança servidora. Eu falo muito sobre na parte de uso inteligente de tecnologia, sobre a inteligência artificial na alta gestão, pensando em governança, pensamento estratégico, gestão de risco e crescimento exponencial, tá? E trabalho naturalmente como isso se aplica às várias metodologias de gestão também, e é tudo centrado em IA. Amanhã eu vou estar dando uma palestra aqui no 4º Encontro Brasil-Argentina de Negócios, né? Falando exatamente sobre a indústria 5.0 e sobre IA na mudança de negócios. Né? Então esse é um assunto que eu adoro. Se vocês quiserem saber mais, me sigam lá no LinkedIn, que vocês vão ver o que eu estou fazendo. Daí tenho assim, o maior prazer de conversar com quem quiser sobre o assunto, porque parte da minha missão é levar esse conhecimento para o máximo de pessoas. Show de bola. O que tem a ver toda com a missão da Mentorex, né? Sim, a missão da Mentorex é essa, é dividir conhecimento para multiplicar, porque a única coisa que a gente sabe, né, que ao dividir se multiplica nessa vida é conhecimento, né? Exatamente. Quanto mais pessoas a gente... E, bom, amor também, mas assim, nesse nosso aspecto aqui do ambiente corporativo, dividir o conhecimento é muito importante para multiplicá-lo, né? E eu diria assim, Bruno, quando no nosso bate-papo, para chegar aqui onde nós estamos, você falou dividir conhecimento para multiplicar. Puxa, eu vou copiar e vou pagar royalties para ele. Porque é ótimo, assim, foi brilhante. Tanto é que naquele mesmo dia eu repeti isso para minha esposa. Olha só que frase legal. Eu vou usar daqui para frente. Dou os royalties para a Mentorex. Tá? Mas o pessoal da Mentorex me ensinou isso aqui. Que legal. Então, valeu, pessoal. Aí para você dividir o conhecimento que você está tendo aqui e multiplicar com outras pessoas, por favor, compartilhe o vídeo. Mesmo. Dá uma curtida aí no nosso vídeo aí, porque você está contribuindo aí com outras pessoas. Isso né? Mesmo. Fernando, muito obrigado, cara. Obrigado. Muito obrigado aí pela tua gentileza aí de encontrar um tempo para bater esse papo com a gente aqui, que com certeza vai inspirar muita gente, eu não tenho a menor dúvida. Isso mesmo. Muito obrigado, viu, pessoal? Valeu. Valeu para todos que de repente assistiram, entendeu? Fico aí as ordens. Esse pessoal aqui, assistam, marque lá no sininho, como a gente fala, porque vale a pena, tá bom? Obrigado. Valeu, um abraço, pessoal. Valeu, gente. Pessoal, tudo abraço, bom? turma. Um abraço. Tchau, Até tchau. mais. Obrigado.